Oi, pessoal. Vamos dar uma recapitulada nessa questão do potencial hídrico para a gente retomar a nossa aula daqui, né, de onde nós paramos, depois a questão do potencial hídrico no solo e na célula, mas vamos retornar um pouquinho e falar sobre os elementos que caracterizam o potencial hídrico. Tá? O potencial hídrico é uma simplificação do chamado potencial químico da água. E quando eu estou falando sobre potencial, eu estou falando sobre a quantidade de energia que eu tenho nesse elemento que eu estou trabalhando, que é a água nesse caso, e como nós havíamos comentado já pela lei da termodinâmica, né, da energia livre de Gibbs, quanto mais puro está aquele elemento numa determinada solução, mais ele está potencialmente capaz de realizar um determinado trabalho. Eu tenho mais energia potencial naquele elemento, quanto mais puro ele está, do que quando ele está numa mistura. Isso é bastante óbvio, porque se eu estou considerando a energia livre, ou o potencial, né, de água, quanto mais água eu tiver com menos coisas misturadas nessa água, mais energia de água eu tenho. Faz sentido. Então, quanto mais eu misturo, menos energia de água eu tenho. Eu posso ter uma mistura que no final das contas vai ter mais energia, mas como eu estou me referindo à energia da água, quanto mais misturada ela estiver, em 100 ml, por exemplo, eu tiver água pura, eu vou ter maior quantidade de energia, potencial, né, hídrico no caso, com 100 ml de água pura, do que se eu tiver os mesmos 100 ml, onde eu vou ter um monte de substâncias solubilizadas, como por exemplo sal, açúcar e etc. Tá? Então, quando a gente trabalha com o potencial hídrico, a gente está falando sobre essa questão da energia livre para a água. Então, é uma transformação feita primeiro com o potencial químico da água, que é difícil de calcular, porque ele é calculado em ergons, que é uma medida de energia que é difícil de se obter, e ele foi transformado em potencial hídrico, né, que é uma medida de pressão, que é mais fácil de calcular, que nós podemos calcular com outros equipamentos de forma mais fácil. Tá? O potencial hídrico ele é dado pelo somatório de vários potenciais. Por quê? Se eu tenho água pura a uma determinada pressão e tal, e temperatura certinho, eu vou ter a quantidade máxima de água possível, então eu vou ter a quantidade máxima de energia, portanto meu potencial hídrico ele vai ser um potencial hídrico que vai ser o da minha água pura. À medida que eu adiciono solutos, por exemplo, eu vou causar um efeito nesse meu potencial hídrico. À medida que eu aumento a pressão em cima dessa minha água, eu vou causar um efeito nesse meu potencial hídrico. Tá? E esses elementos todos que interferem no potencial hídrico, sendo somados, uns vão aumentar o potencial hídrico, outros vão diminuir o potencial hídrico. Então, fazendo o somatório desses elementos todos, eu posso chegar num determinado valor. Tá? Então, o potencial hídrico vai ser o somatório do potencial osmótico, que é o meu potencial de solutos, que quer dizer exatamente o quê? A presença de solutos na minha solução, né, onde eu tenho água, esses solutos carregados, cátions e íons, eles vão interagir com a molécula de água, porque a gente já viu que a molécula de água, apesar de não ter uma carga efetivamente, né, ela tem uma carga líquida, que é proveniente da circulação dos elétrons por maior tempo ao redor do oxigênio do que das moléculas dos átomos de hidrogênio. Isso faz com que a molécula de água seja, na verdade, um dipolo. E isso faz com que a molécula de água interaja com moléculas carregadas, positivamente e negativamente. Então, se na minha solução eu tiver uma quantidade de solutos que estão carregados, eles vão interagir com a molécula de água. E aí essa molécula de água vai estar ligada a esse soluto e ela não vai estar livre para realizar trabalho. Então, quanto mais solutos eu tenho, né, cátions e ânions na minha solução eu tenho, mais eu reduzo o potencial hídrico da minha solução, menor ele fica. Tá? Se ele for nulo, eu não tenho solutos na minha solução, ele não vai reduzir o meu potencial hídrico. Tá? Vamos lembrar o seguinte, o potencial hídrico padrão ele foi estipulado como um valor zero. Sendo assim, eu vou ter essas forças que vão atuar e formar o potencial hídrico, elas vão poder diminuir, então tornar esse potencial hídrico negativo, ou aumentar esse potencial hídrico e torná-lo positivo. Tá? Então, a força osmótica, ela vai ser uma força, o potencial osmótico vai ser uma força que sempre vai reduzir o meu potencial hídrico. Se eu tenho ele igual a... O máximo que ele vai ter de valor vai ser igual a zero, que é quando eu não tenho solutos presentes. Então, meu potencial de soluto é zero,
ele vai ter o máximo de potencial hídrico. À medida que eu coloco um pouco de soluto, ele vai ficando negativo, esse valor do potencial osmótico. E aí, por conseguinte, ele vai reduzindo o potencial hídrico se eu não tiver uma outra força aumentando do outro lado que equilibre o efeito do potencial osmótico, ok? Essa força, por exemplo, pode ser o potencial de pressão. Tá? O potencial de pressão ele vai ser positivo. Quando ele for positivo, se eu acrescentar uma pressão, por exemplo, em cima desse meu sistema, e ele vai aumentar o meu potencial hídrico, porque ele vai tornar, a gente já viu, né? Quando a gente aumenta a pressão hidrostática, a gente aumenta o movimento dessas moléculas, a gente aumenta a energia dessas moléculas, e essas moléculas podem se mover de forma mais fácil, porque o movimento, por exemplo, de fluxo, né, em massa, ele é feito quando a gente exerce uma pressão em cima dessa água. Né? Então aí eu vou ter um aumento da minha pressão. E aí, por conseguinte, um aumento do meu potencial hídrico. Agora, se eu, por exemplo, aplicar uma tensão em cima, por exemplo, no solo que está secando, forma-se uma tensão, porque começa a faltar água, a água vai puxando a água de dentro do solo e a água vai começando a reduzir a sua presença no solo. E aí, ao invés de ter uma pressão, que é um valor positivo, eu vou ter exatamente o contrário de pressão, que é tensão. E aí eu vou ter um valor de pressão negativa, que é o mesmo que tensão. E aí a pressão negativa vai reduzir o meu potencial hídrico. Para vocês não confundirem o que é pressão e tensão, nesse sentido desse transporte da água no solo, pensem em uma seringa. Tá? Quando vocês vão aplicar uma injeção, uma vacina, por exemplo, e vocês querem que o líquido vá para dentro do corpo, para dentro dos vasos sanguíneos, vocês estão aplicando uma pressão quando vocês empurram o êmbolo para, né, que esse líquido saia de dentro da seringa e vá para dentro da veia. Agora, quando vocês querem coletar sangue, por exemplo, para fazer um exame, e vocês colocam a seringa vazia em contato com a veia, a agulha penetra na veia e vocês puxam o êmbolo da seringa, o sangue sai de dentro dos vasos para a seringa. Isso é tensão. É a mesma força, só que aplicada em direções opostas, tá? Então lembrem-se disso. Agora, o potencial mátrico, ele significa o potencial da interação das moléculas de água com superfícies sólidas, tá? Então é diferente do efeito dos solutos, que é um efeito de carga, né? A molécula de água ela interage com uma carga, com uma substância carregada, ela se liga a essa substância carregada e ela se torna menos disponível para realizar trabalho. Agora, quando a gente fala em potencial mátrico, a gente está falando sobre as moléculas também baseado na questão das cargas, só que as moléculas aderindo a superfícies sólidas, que podem ser as partículas do solo ou podem ser soluções coloidais que ficam dos espaços que ficam entre as partículas do solo. Tá? Então ali vai ter coisas solubilizadas, né, formando um coloide. E aí a gente pode ter interação da molécula de água com essas substâncias coloidais e a molécula de água ficar mais retida no solo. E aí, quanto mais retida ela está, a gente diminui o potencial hídrico do solo, mais difícil fica para essa água se movimentar dentro da solução do solo, por exemplo. Tá? E aí, quando a gente fala, por fim, do potencial gravitacional, a gente está falando da quantidade de energia que é necessária para manter a água suspensa na coluna do solo, tá? E numa determinada altura no solo. Esse potencial ele vai ser importante quando eu estiver trabalhando com diferenças de altura, né? Principalmente quando eu estiver falando sobre o transporte da água para plantas de grande porte, por exemplo. Esse valor vai ser bem importante para a gente. Ou então quando eu estiver falando sobre o transporte da água lá na superfície para a água percolar, por exemplo, para baixo. Eu geralmente vou colocar que o meu potencial gravitacional tem o valor de 0 na superfície do solo, tá? Rente ao solo. Para cima, então se eu quero transportar água para cima da superfície do solo, ou seja, lá para o alto de uma árvore, eu vou estar falando em um aumento de gravidade. Então meu potencial gravitacional ele vai aumentar nesse sentido, para cima, né? Agora, quando eu estiver falando para um potencial gravitacional abaixo do solo, para dentro do solo, eu vou ter um valor negativo, tá? Questão importante. O que vai entrar nessa questão da gravidade do potencial gravitacional? É importante também a gente avaliar
o meu ponto de referência, a altura que eu tenho né, em relação ao ponto zero, e também é importante eu avaliar a viscosidade, a densidade da água, né? Isso pode ter uma variação, por exemplo, com a temperatura, né? Quando fica mais frio, por exemplo, a água se torna mais densa, mais viscosa, e ela tem dificuldade para ser transportada. Por isso que em determinados lugares onde faz frio, as plantas experimentam uma sensação de como se houvesse seca, que é o que a gente chama de seca fisiológica. Embora exista água no ambiente e chova e a distribuição de precipitação seja normal, a planta não consegue absorver a água do solo porque a água está muito viscosa e não há transpiração também para associar junto com isso. Essa água não absorvida, ela vai dar para a planta a impressão de uma seca. E é por isso que plantas em lugares frios muitas vezes vão perder as folhas na estação mais fria por conta de não conseguirem absorver a água do solo em razão da reduzida transpiração das folhas associado ao aumento da densidade da água, ok? Aí nós vamos ter a questão da água na célula e da água no solo, que eu já havia comentado com vocês. Quando a gente vai calcular o potencial hídrico das células, a gente vai descontar duas coisas importantes. A gente vai desconsiderar o potencial gravitacional, porque a gente só consideraria, por exemplo, o potencial hídrico de uma célula se a gente for considerar o movimento da água de uma célula para outra e essas células ficando em alturas muito diferentes dentro da planta. E isso basicamente não vai ocorrer. O transporte a longas distâncias dentro de uma planta que tem uma grande altura, né, uma planta muito alta, esse transporte vai se dar via xilema, ele não vai se dar célula a célula. Tá? Então, a maior parte do transporte célula a célula dentro de uma planta ele ocorre ele ocorre na mesma altura, então a gente desconsidera o potencial gravitacional. Ele não vai ser relevante nesse cálculo. Tá? Agora, o potencial mátrico ele vai ser desconsiderado por uma questão simples. Dentro da célula adulta da planta, em geral, a gente tem pouco citoplasma dentro da célula, tá? Porque a maior parte da célula vegetal é formada por um grande vacúolo, tá? Então, lá dentro do vacúolo vocês têm água e vocês têm algumas substâncias solubilizadas e tal, mas vocês não têm organelas lá dentro, vocês não têm grandes substâncias que vão fazer com que a água tenha uma dificuldade de se mobilizar, tá? Então, quase todo o conteúdo da célula é basicamente um grande vacúolo cheio de água. Então, essa questão do potencial mátrico, que é da interação com partículas sólidas ou da interação com coloides, ela fica nula numa célula madura, tá? Ela vai ter função e vai ser considerada quando a gente estiver tratando de célula de meristema, que é aquela região das pontas, né, dos galhos, dos ramos, das pontas das raízes que permitem com que a planta cresça, tá? Que vocês já viram lá em anatomia vegetal. E porque essas células de meristema são células muito densas, o protoplasto ele é muito denso, está tudo muito agrupado nessas células, então elas são células que têm um protoplasto muito denso. Nessas células vocês vão considerar o potencial mátrico e vocês também vão considerar em células de, por exemplo, tecidos de semente. Por quê? No tecido da semente, aquelas sementes que desidratam, né, que é o caso da maioria das sementes, elas desidratam para amadurecer e para se conservarem no ambiente. Nessas sementes não há água nos tecidos, os tecidos estão desidratados e aí nesse sentido a gente tem que considerar o potencial mátrico porque os coloides estão presentes e os tecidos estão desidratados. Tá? Em células bem irrigadas, o potencial hídrico costuma ser bastante alto, bastante perto de zero, né, que é o potencial hídrico padrão. Ele gira em torno de menos meio megapascal. Então ele é um valor bem alto. Os valores mais reais, aqueles encontrados na natureza, eles giram em torno de menos 0,8, menos 1,2 megapascal. São valores normais, tá? No apoplasto, que é a região da parede celular, a gente encontra valores maiores ainda, que são valores de menos 0,1, eles podem ser valores muito próximos de zero. Por quê? Nós não temos o potencial de osmótico, não tem solutos ali na parede celular. Tá? Os solutos estão dentro das células, não estão na parede celular.
Então, ali na região da parede celular, a gente vai encontrar valores bem próximos a zero, valores que a gente considera bem altos, tá? Questão importante a respeito disso é que dentro da célula a gente vai ter esses valores bastante positivos, né? Bastante positivos, não, bastante próximos de zero, que é o nosso valor padrão, que seria o próximo a zero. Na região do apoplasto a gente vai ter esse valor similar, quase zero, pela ausência dos solutos, tá? Isso quer nos dizer o quê? Quando a gente considera o transporte de água a longa distância dentro dos vasos do xilema, a gente tem uma força que vai fazer esse transporte, tá? E aí a gente vai ter dentro dos vasos do xilema um valor bastante negativo de potencial hídrico, que é gerado, tá, para que ocorra justamente esse transporte. Então a água vai ter que ser transportada dentro desses vasos do xilema, então ela tem que estar com um valor bastante negativo para que ela possa puxar sempre água lá da raiz e levar para a parte aérea. Só que quem vai oferecer esse valor negativo que vai fazer com que a água circule dentro dos vasos é a pressão que é proveniente da evapotranspiração lá das folhas e não potencial osmótico, tá? Que o potencial osmótico ele vai ser desconsiderado dentro dos vasos do xilema, porque não tem soluto solto dentro do vaso do xilema, tá? Então, esse valor ele vai ser dado dessa forma. Por que é importante esse valor essa questão dos solutos nesse caso, quando a gente está falando? Porque no potencial da água na célula, a gente desconsidera o potencial de gravitacional e a gente desconsidera o potencial mátrico. Então, o que fica valendo para calcular o potencial hídrico efetivamente na maioria dos tecidos vegetais? O potencial de pressão e o potencial osmótico. Tá? Então, por isso que a gente coloca tanta importância o potencial osmótico nesse sentido. Tá? O potencial então de pressão nas células bem irrigadas vai ser em torno de 0,1 a 1 megapascal, então ele vai ser um potencial positivo, tá? Então a gente vai ter nessas células bem irrigadas uma célula túrgida, porque lógico, gente, uma célula bem irrigada com um potencial de pressão alto, que tem valores positivos entre 0,1 e 1 megapascal, significa que essa célula está cheia de água. Então ela está exercendo, e que pressão é essa? A pressão que essa célula cheia de água exerce contra as paredes da célula, tá? Então esse é o potencial de pressão. Esse potencial de pressão, ele é, sendo positivo, ele é absolutamente fundamental, porque se a célula está murcha, a célula não se desenvolve, tá? Essa é a pressão exercida pelo líquido dentro da célula, tá? Que é a chamada turgescência, ela vai exercer um efeito em cima das paredes celulares que vai levar ao aumento das paredes celulares e crescimento celular, tá? Então, o que faz com que a célula cresça e se desenvolva, aumente de tamanho? A pressão ocorrendo nas paredes celulares por conta da grande quantidade de água dentro da célula. Então, a célula está com uma pressão bem positiva, ela empurra as paredes celulares, isso é dado como um sinal para que essa célula precise crescer, tá? Então, a célula para crescer precisa estar bem túrgida, bem dura, bem cheia de água. A célula que fica murcha, ela acaba não crescendo, tá? Então, quando a gente tem, por exemplo, o potencial hídrico em células maduras, lá nas folhas adultas, funcionando direitinho, nós podemos resumir que dentro da célula, o potencial hídrico ele vai ser igual ao potencial osmótico mais o potencial de pressão. Por quê? Dentro da célula eu tenho solutos, né? Então, esses solutos vão exercer um efeito em cima do meu potencial hídrico. Sempre um efeito de diminuir o potencial hídrico, porque o potencial hídrico o potencial osmótico vai ser igual a zero quando eu não tenho solutos. Quando eu tenho solutos, ele vai sempre diminuir, ele vai ficar negativo. Então, ele diminui o potencial hídrico. Ao passo que o potencial de pressão, ele vai, se a célula estiver cheia de água, ele vai deixar esse valor do potencial hídrico mais positivo, tá? Então, ele contrabalança o efeito do potencial osmótico. Já fora da célula, o meu potencial osmótico, o meu potencial hídrico, ele vai ser igual ao meu potencial mátrico. Por quê, gente? O que vai ser importante nesse caso? Eu vou ter o potencial osmótico desprezado. E aí, a minha água, ela só não vai se mover se eu tiver muita interação das minhas moléculas de água com as paredes do meu xilema, com as paredes da minha célula, que é o potencial mátrico. Essa interação com substâncias, com superfícies sólidas, por exemplo, a parede celular. Tá? Então, se a parede celular tiver
muita interação ali com os meus elementos, com a minha água, eu vou reduzir o meu potencial hídrico, tá? Então, por isso que eu considero potencial mátrico nesse caso, quando eu estou falando de apoplasto. Já no solo, aí uma coisa interessante que eu acho que eu cheguei a comentar com vocês. No solo, a concentração de solutos, apesar da gente imaginar o contrário, a concentração de solutos ela é bastante baixa. Por quê? Quando a gente fala que o solo é fértil, né, a gente não está dizendo que... Vamos pensar no solo, tá? O solo é caracterizado por duas questões importantes. As partículas sólidas que formam o solo e os espaços entre as partículas. Nos espaços entre as partículas circula o que a gente chama de solução do solo. Nessa solução do solo nós vamos ter água, nós vamos ter gases, obviamente, porque as raízes também precisam respirar e ter acesso ao oxigênio, né, para poder fazer os seus processos de respiração e não ficar sem respirar, que obrigaria a raiz a fazer uma fermentação, por exemplo, e isso pode ser tóxico para a planta. Então a planta precisa, as raízes precisam respirar. Então ali na solução do solo nós temos gases dissolvidos dentro da água que está circulando entre as partículas. Nessa solução do solo nós também temos solubilizados os solutos que a planta vai absorver. Então, gente, os sais que a planta vai absorver, os minerais que a planta vai absorver, eles não estão soltos na solução do solo em grande quantidade. Por quê? Isso promoveria uma dificuldade muito grande da planta absorver o solo, a água do solo. Por quê? Não esqueçam que a água vai sempre de onde ela está mais concentrada para onde ela está menos concentrada. Se nós tivermos muito soluto na solução do solo, a água vai estar pouco concentrada ali, porque tem muito sal misturado ali nessa água. E aí como é que a água vai passar para dentro da raiz? Não vai conseguir. Tá? Somente plantas muito adaptadas conseguem sobreviver num solo salino. Tá? Em geral, essas substâncias, esses nutrientes, esses minerais, eles estão dentro das partículas que compõem o solo. E eles vão sendo liberados aos poucos, por erosão, para a solução do solo. A solução do solo em si terá sempre uma quantidade pequena de soluto. Isso é real para a maioria dos solos, onde essa solução, né, esse nosso potencial de solutos vai ser em torno de menos 0,02 megapascal, muito próximo de zero. Agora, já nos solos salinos, eu tenho 10 vezes esse valor, onde nós vamos ter 0,2 megapascal. Tá? Então, aqui é outro valor bem diferente, tá? Mas é um outro tipo de solo, onde somente plantas muito adaptadas conseguirão viver. Tá? A pressão hidrostática do solo bem úmido, ela é próxima a zero. Tá? Então, o potencial de pressão vai ser próximo a zero num solo bem umedecido. Tá? Quando o solo vai secando, a pressão hidrostática ela vai ficando mais negativa. Tá? Então, no solo eu vou ter solo bem úmido, pressão igual a zero. E aí, o que vai me dar o meu potencial de hídrico no meu solo? Eu vou avaliar só pelo potencial de solutos. Tá? Agora, se eu tenho um solo que não está bem úmido, à medida que esse solo vai secando, os valores de potencial de pressão nesse solo vão ficando negativos. E aí eu vou me tornando esse potencial cada vez mais negativo. Lembrem-se aquilo que eu comentei com vocês. À medida que a água vai desaparecendo da solução do solo, porque ela vai sendo sugada para dentro das raízes ou percolada para regiões mais baixas, à medida que a solução do solo vai diminuindo, eu vou ficando com menos água entre as partículas do solo, a água vai aderindo cada vez de forma mais intensa e mais forte à partícula do solo. Tá? Isso aí, detalhes que vocês podem encontrar naquele texto que eu mandei para vocês, explica melhor para quem quiser entender por que isso acontece, que já é detalhe mais de física, tem ali explicadinho, tá? Aí a água adere cada vez mais. Quanto menos água tem, mais a água se torna um filme que adere fortemente à partícula do solo. E aí, para desgrudar essa água da partícula do solo, seria necessária uma força muito grande, porque a gente tem um potencial de pressão muito negativo ali, tá? Então, quanto mais seco está o solo, mais difícil fica para a planta retirar a água de junto dessas partículas que estão ali no solo, tá? Então, por isso que o potencial hídrico ele vai adquirindo valores cada vez mais negativos, né, à medida que vai se tornando mais seco. E aí o potencial hídrico do solo ele vai acabar sendo, na verdade, igual ao potencial mátrico. Por quê? Porque é justamente o que vai dar o valor desse potencial hídrico. O valor de aderência da água às superfícies sólidas do solo. Por quê? Por que a pressão diminui? Porque a água se torna cada vez mais
aderida às partículas do solo. E o que é essa adesão das partículas da água, das moléculas de água a partículas do solo? Potencial mátrix. Tá? O potencial gravitacional ele vai atuar no sentido de drenar o solo, fazendo com que a água vá para baixo, percole. Tá? Então, quanto mais alto eu fizer a minha comparação, por exemplo, eu vou avaliar uma região do solo e depois eu vou avaliar uma outra região bem mais abaixo. Aí eu preciso considerar meu potencial gravitacional nesse caso. E aí vai ter relação com a viscosidade, com a densidade da água. Se eu estiver avaliando transporte de água numa coluna, não numa coluna, mas numa distância que fica mais ou menos na mesma altura, meu potencial gravitacional ele é desprezível. Tá? E aí vai ter aquela questão que eu já comentei com vocês. A estrutura do solo vai fazer com que isso varie. Solos arenosos, onde eu tenho partículas que vão ter em torno de 1 milímetro, tem partículas grandes, tá? Vão ter uma característica. Se eu tenho partículas grandes, eu vou ter espaços entre as partículas que também são grandes. Nos solos argilosos, eu tenho partículas pequenas, de 2 micrômetros em média. Então, as minhas espaços entre as partículas também vão ser muito pequenos. Isso vai estar diretamente relacionado com a minha capacidade de reter a água, né? E drenar essa água ou reter essa água e fazer com que essa água esteja presente, né, dentro desse solo, ou que essa água passe rapidamente dentro desse solo e vá embora. Capacidade de campo é um outro valor importante que a gente tem que comentar para vocês que são engenheiros agrônomos, porque é um conceito muito usado, né, em engenharia agronômica. Tá? A capacidade de campo é aquilo que a gente considera como conteúdo de água no solo depois que o solo saturou com água e o excesso foi percolado por conta da gravidade. Ou seja, é a quantidade que tem de água no solo antes de formar a lâmina d'água. Tá? Se vocês botarem mais 2 gotinhas de água ali dentro, vai formar a lâmina. Não vai formar a lâmina. Botou mais um pouquinho de água, vai formar a lâmina. Tá? Isso já é acima da capacidade de campo. Capacidade de campo é tudo que vocês conseguem colocar de água nesse solo que vocês estão avaliando, tá? Aquilo que se perdeu com a gravidade e antes de formar a lâmina d'água. Tá? Esse conceito é um conceito fisiologicamente importante na engenharia agronômica. E aí, vamos vir para o movimento da água no solo. Como é que a água se move no solo? Já conversamos que a água se move no solo por fluxo de massa, tá? Que é a água se movendo num conjunto de moléculas, né? Geralmente guiadas por um gradiente de pressão. Então, vai haver um aumento de pressão ali, vai fazer com que a água ela se mova dentro do solo. Quem que vai promover? Então, vai precisar acontecer uma pressão, né? Qual que é essa pressão que promove esse aumento do movimento da água? Eu falei para você sobre pressão, a gente conversou sobre pressão da água na torneira, da água na mangueira, e a gente falou sobre isso na pressão guiada pela gravidade. Agora, dentro da água, qual que é a pressão que move a água de um lado para o outro? O gradiente de pressão vai ser feito pela absorção da água pelas raízes. Tá? Então, imagine o seguinte, tem água no solo, as raízes estão ali naquele solo. A região da raiz que absorve a água, que é a região que tem os pelos radiculares, já viram isso em anatomia, essa região ali ativamente absorvendo a água da raiz faz com que a região que fica imediatamente ao lado, então tem água colada na raiz, tem água. A raiz absorve essa água que está colada na raiz, o que vai acontecer com a região que fica imediatamente adjacente à raiz, do lado da raiz? Fica sem água. E aí eu tenho a formação de um potencial de pressão. Por quê? A região que está do lado da raiz e que a raiz puxou aquela água para dentro dela, essa região ficou sem água. Então essa falta de água nessa região junto da raiz vai fazer com que a água se mova de onde ela está ali no solo, na região ao lado, e passe para essa região que fica grudada na raiz. Quando a raiz puxa essa água de volta para dentro, de novo para dentro dela, novamente essa região junto à raiz fica sem água e puxa a água da região imediatamente ao lado. E assim vai se movendo a água no solo, tá? De uma região para o lado da outra, por conta de o fenômeno junto das raízes, que é o fenômeno de passagem da água de fora da raiz para dentro da raiz. Tá? Então isso faz com que a água seja puxada de dentro dos canais do solo para junto da raiz. O que vai dar a medida desse fluxo? Tá? O tamanho da minha pressão hidrostática e a condutividade hidráulica do solo. Tá? Então a pressão hidrostática vai dar pela quantidade de água que é puxada para dentro das raízes, que se for, quanto maior for, mais vai ser uma força que vai fazer a água se mover. Então essa é a força que propulsiona, que faz com que a água se mova. É a força motriz.
É o que faz com que esse movimento da água se dê. Agora, o outro elemento, que é a condutividade hidráulica, ela pode facilitar esse processo se nós tivermos um solo com elevada condutividade, que faz com que a água se mova livremente, facilmente, ou um solo com baixa condutividade. Aí eu vou precisar de um valor de pressão hidrostática mais alto para conseguir conduzir a água de forma eficiente no solo. Tá? Isso vai estar de acordo com o tipo de partícula que vai compor o solo. E outra coisa importante, quanto mais seco está o meu solo, mais eu tenho dificuldade para fazer com que a água ande dentro desse solo. Por quê? Eu vou reduzir a condutividade hidráulica do solo, porque à medida que eu aumento que seca o meu solo, mais ar é infiltrado dentro dos meus canais do solo, tá? Porque se a água não existe ali, vai ser substituída por ar, não vai ser substituída por vácuo, né? Então aí eu vou ter ar formando dentro do solo, e aí como que eu faço para vencer a barreira desse ar que está ali dentro? Se o que me faz conduzir a água são essas colunas de água que se formam. Se torna muito difícil para conduzir a água a partir do momento em que eu tenho mais e mais ar dentro dos canais do solo. E isso dificulta muito a condução de água. Então, só para citar para vocês, tem lá naquele texto que eu mandei junto, né? Quando eu tenho solos muito secos, o potencial hídrico ele vai cair até um outro valor que é importante para vocês, engenheiros agrônomos, o chamado ponto de murcha permanente. Quando eu chego no ponto de murcha permanente, eu estou dizendo que não tenho mais água disponível para as plantas. Tá? Nesse momento, do ponto de murcha permanente, o potencial da água, o potencial hídrico no solo, ele vai ser tão baixo que a planta já não consegue mais manter as células túrgidas, as células duras, cheias de água, com pressão elevada, que permitem o crescimento celular, tá? E as funções celulares em geral. Tá? Nesse caso aqui, mesmo que a planta pare de transpirar, feche todos os seus estômatos e pare de perder a água via evapotranspiração, a planta não consegue recuperar a turgescência das células porque ela não consegue mais absorver a água do solo. Por que acontece, gente? A planta ela só vai fechar os estômatos quando ela perceber que tem falta de água no solo, quando as células começarem a murchar. Então as células começam a murchar, isso é um sinal para a planta, e aí ela vai fazer com que os estômatos se fechem. Só que nisso aí as células já murcharam. A ideia é que ao fechar os estômatos e parar de transpirar e perder vapor de água para o ambiente, que a planta consiga, quando voltar a ter água no solo, que a planta consiga puxar essa água pelas raízes e volte a hidratar as suas células e ter turgescência nas suas células. Quando a planta perceber que o aporte de água está suficiente, ela volta a abrir os estômatos e se permite perder vapor de água. Só que no ponto de murcha permanente, a planta faz isso, ela fecha os estômatos, as células murcham, ela percebe isso, ela fecha os estômatos para evitar a evapotranspiração, só que não tem água no solo. Então ela não consegue puxar a água pelas raízes para fazer com que as células voltem a ficar túrgidas. E aí a planta fica naquilo que chamamos de ponto de murcha permanente, porque não tem água no solo para que ela consiga puxar a água e voltar a ficar túrgida, mesmo que ela tenha cessado toda a evapotranspiração. Tá? Aí nesse caso, mesmo à noite, quando não tem transpiração praticamente nenhuma, a planta continua com as suas células murchas, porque não tem água para sair do solo para fazer ela recuperar a sua turgescência. Tá? Isso significa que, nesse momento, o meu potencial hídrico do solo vai ser igual ao meu potencial osmótico da folha. Por quê? Eu tenho o potencial de pressão igual a zero, tá? A minha pressão ela está zerada nas minhas folhas, porque as folhas estão murchas, e o potencial hídrico então vai ser igual ao potencial osmótico, tá? Porque o potencial lembra o que era o potencial hídrico nas células? Potencial osmótico e potencial de pressão. Como meu potencial osmótico está zero, aliás, meu potencial de pressão dentro da célula está zero, porque a minha célula está murcha, eu vou ter o meu potencial hídrico igual ao meu potencial osmótico. Tá? Nesse caso aqui, quando a gente trabalha em muitos estudos, muitos fisiologistas consideram um valor meio que padrão para o potencial hídrico do solo quando a gente chega no ponto de murcha permanente, que seria em torno de menos 1,5 megapascal. Percebam, é um valor bastante baixo, né? Perto daqueles valores que a gente tinha do valor de potencial de pressão no solo, que eram bem menores, né? Eram bem mais próximos de zero do que isso. Menos 1,5 é um valor bastante negativo, tá? Mas
Como o potencial osmótico vai variar com o tipo de espécie, tem espécies que vão ter um determinado potencial osmótico dentro das suas células e outras espécies vão ter menos ou mais. Por quê? Isso tem a ver com a capacidade dessas células de puxarem solutos para dentro dela. Células de raiz de plantas que vivem em solos muito salinos vão ter um potencial osmótico muito alto. Por quê? Elas, a partir do movimento da presença dos solutos dentro das células delas, é que elas conseguem puxar a água de dentro do solo, que está cheio de soluto. Então, elas têm que ter mais soluto que o solo. Então, essas células vão ter um potencial osmótico muito baixo, tá? Então, isso varia de espécie para espécie. Então, dessa forma, a gente diz que o ponto de murcha permanente não vai depender apenas do solo, mas vai depender também da espécie que a gente está avaliando, tá? Então, o ponto de murcha permanente é a situação na qual o potencial hídrico do solo é igual ao potencial hídrico da folha, que vai ser basicamente o valor do potencial osmótico da folha, porque o potencial de pressão, nesse caso, é igual a zero. Como é que acontece, então, essa absorção da água pelas raízes? As raízes vão absorver a água do solo porque estão em contato íntimo a partir dos pelos radiculares com a solução do solo, tá? Isso vai acontecer sempre naquelas regiões de maior absorção, que são os ápices das raízes. Aquelas regiões que já estão revestidas com suberina, elas já não absorvem mais água. Elas servem para sustentar a raiz no solo, a planta no solo, né, a partir das raízes, mas elas já não fazem mais a absorção de água. A absorção de água é onde eu tenho pelos radiculares. Tá? E aí, como que a planta vai fazer isso? A planta vai encher as células de raiz, elas vão ter uma concentração de solutos um pouco maior. Por qual motivo? Elas têm que ganhar da quantidade de soluto que tem na solução do solo. Então, é por diferença. Aí é osmose, gente. É diferença de concentração de solutos dentro das células da raiz em relação ao que está no solo. E isso vai fazer com que a água se mova por uma membrana semipermeável, que vai permitir a passagem de água de um lado para o outro, mas não dos solutos junto. Tá? Então a planta não perde os solutos para a solução do solo, que aqueles solutos que estão dentro das células de raiz, porque a membrana é semipermeável, ela é controlada para a passagem de solutos, mas a água circula livremente. Pelo poder da osmose, essa água vai sair de onde ela está menos concentrada, onde ela tem a água está, no caso, a água está mais concentrada, mas onde eu tenho menos solutos solubilizando essa água, portanto essa água está mais concentrada e ela vai ir para dentro das raízes onde eu tenho mais solutos, com a ideia de fazer esse equilíbrio de um lado para o outro, tá? Ter lei da termodinâmica. E aí a água entra dentro das raízes, tá? Lá dentro das raízes, quando ela entra nas células das raízes, as plantas, a água pode seguir 3 rotas diferentes. A rota chamada simplástica, a apoplástica e a transmembrana. Essas rotas são intercambiáveis, tá? O que quer dizer essa rota? Pelo movimento simplástico, gente, o que vai acontecer é as células, elas vamos considerar basicamente aqui o simplástico e o apoplástico são os mais importantes. No movimento simplástico, a água vai passar por dentro das células, tá? Então ela passa por dentro das células, ela entra em contato com os elementos dentro da célula e tal. No movimento apoplástico, ela não faz isso. Por quê? Ela passa todo o tempo via paredes celulares, sem entrar dentro da célula. O movimento mais rápido é, obviamente, o apoplástico, tá? O apoplástico, ele é, como a gente já viu, que existe ausência praticamente de solutos nas paredes celulares, então a água vai interagir com poucos elementos. Ela pode interagir por conta do potencial mátrico e se ligar às substâncias, às superfícies sólidas ao longo desse caminho, mas não tem soluto, então, e não tem coloides, não tem nada disso, então ela passa mais livremente, mais rápido. Quando a água entra e vai por dentro da célula, tem um monte de sais solubilizados lá dentro. Tem organelas, tem coloides, tem gorduras, tem um monte de coisa lá dentro da célula com as quais a água pode interagir. E isso faz com que a água possa diminuir a velocidade do seu transporte. Por isso que o transporte simplástico ele é mais lerdo que o transporte apoplástico. Tá? Em compensação, por isso que o transporte simplástico ele é menos utilizado. A maior parte da água passa pelo transporte apoplástico. Só que aí vocês vão lembrar da estria de Caspari, tá? E daquela estria em forma de U, que a gente da endoderme, aquela baía em forma de U que a gente tinha lá na raiz, que a gente falou isso em anatomia, e que ela serve como uma espécie de filtro, porque ela circula toda a região que fica junto, né, entre o córtex e a medula da raiz, a medula que vai ser onde vai ter
o xilema e o floema, que vai fazer o transporte da água, que seria como se fosse aquele elevador que eu citei para vocês. A água vai passando entre as paredes celulares, ao longo de todo o córtex da raiz. Aí quando ela chega na medula, ela vai pegar o xilema e pegar um elevador e ir lá para cima. Se essa água está contaminada com íons tóxicos, com substâncias, né, tóxicas para a planta, com vírus, com bactérias e tal, com nematóides, essa água ela vai poder entrar no xilema e vai se embora, ela vai lá para cima e ela pode levar esses contaminantes para toda a parte aérea da planta. Então a estria de Caspary funciona como uma espécie de filtro, porque no momento em que ela está circulando via parede celular, a estria de Caspary é formada por um monte de substâncias hidrofóbicas e ela circula a parede celular, formando um verdadeiro cinturão ao redor dos vasos de condução. Quando ela se depara com esse cinturão de substâncias hidrofóbicas, imediatamente a água precisa entrar dentro da célula, né, via simplácito nesse momento, para poder passar para o lado de lá, onde está o xilema. Nesse momento é feita uma filtragem dessa água. Se tem substâncias tóxicas, se tem vírus, se tem bactéria, porque ela passa dentro da água e é dentro da célula, e é dentro da célula que estão os sistemas de defesa da planta. Aí lá aciona os sistemas de defesa, tira os vírus, tira as sujeiras, tira substâncias tóxicas e a água passa limpinha para o outro lado. Tá? Então, por mais que a planta use a via apoplástica por preferência, lá na estria de Caspary ela vai se obrigar a entrar numa célula para fazer um escaneamento, né, um screening, tipo, tá certo, tá tudo ok com essa água aqui, pode passar, não tem um vírus aqui, vamos combatê-lo para deixar com que a água passe filtrada para o outro lado para evitar de ocorrer algum problema na planta. Tá? Em algumas situações que são bastante específicas, tá, a planta ela vai ter... Por que acontece, gente? Quando a água é puxada para dentro das raízes e vai passar via simplácito, ela vai passando via dentro das células ou vai passando via paredes celulares. Quando ela chega até o xilema, como a gente viu lá em anatomia vegetal, ele é um tubo. E aí, esse tubo ele vai estar sob uma tensão muito grande, ou seja, uma pressão muito negativa. Por diferença de pressão, essa água que entra nesse tubo, ela vai ser puxada para a parte de cima, para ir irrigar lá a parte aérea da planta. Tá? E a gente vai ver como é que isso acontece, qual que é a força que gera essa tensão, que faz com que essa água passe de lá de baixo até lá em cima na planta. Tá? Mas é esse movimento que acontece. Esses vasos do xilema estão sempre sob tensão, pressão negativa, que é para fazer com que a água se mova lá de onde ela está mais concentrada, nas raízes da planta, para onde ela está menos concentrada, no topo da planta. Tá? Em situações muito específicas, que é quando o solo está muito úmido, muito cheio de água, e a umidade relativa do ar é muito grande, a gente vai ter um fenômeno contrário. Os vasos de xilema eles vão estar com tanta água à disposição e vai ter tanta água no ar fazendo com que a planta não evapore, que vai acabar que os vasos de xilema eles vão se encher de água e eles vão acabar, ao invés de perder vapor de água lá pelos estômatos nas folhas, eles vão perder a água no estado líquido. E esse é o fenômeno que parece que as folhas, vocês podem ver às vezes de manhã bem cedo isso acontece em algumas espécies, parece que as folhas estão chorando. Parece que as folhas estão pingando. Por quê? Porque elas estão sofrendo um processo chamado de gutação, que é quando se formam essas gotas nas folhas por conta da saída de água dos estômatos e aí a planta perde essas gotas de água para o ambiente. É um fenômeno difícil de acontecer porque precisa de umidade alta do ar e solo muito úmido, muito cheio de água, tá? Então não é toda hora que acontece. Por favor, não confundam esse fenômeno, tá, que acontece aqui nesse caso, com o fenômeno de formação de orvalho, tá? São coisas distintas. O orvalho não tem nada a ver com a planta em si, tá? Ele se forma sobre a planta, mas ele não é um efeito fisiológico da planta, ao contrário da gutação. Tá? Agora, quando a água é transportada pelo xilema, a gente pensa assim, uma árvore grande deve precisar de uma pressão muito negativa lá dentro dos vasos do xilema para poder fazer esse transporte por, sei lá, 20, 30, 40 metros, cento e poucos metros numa sequoia, por exemplo. Só que isso não é verdade. O que acontece é que, em geral, quando eu tenho, por exemplo, um arbusto
de altura de 1 metro, 99,5% da água vai ser transportada via xilema. Esse 0,5 que sobra é via simplasto ou apoplasto nas raízes. Tá? Quando tem uma árvore grande, esse valor aumenta. Tá? E esse valor, a gente vai perceber agora, está ligado justamente a essa questão da pressão. Árvores muito grandes, vão imaginar que precisam de uma pressão muito grande, a gente vai ver que não é exatamente isso. Tá? A água vai ser transportada por dentro dos elementos de base das traqueídes, que a gente já viu lá em anatomia, que são canos, verdadeiros canos, que conduzem a água de um lado para o outro, tá? Sem ter que passar por dentro de um citoplasma muito denso, o que dificultaria imensamente o transporte de água, e que é o que acontece nos musgos, e que por isso que a gente não encontra musgos com 1 metro, 2 metros, 20 metros de altura, porque o transporte é feito via célula a célula, tá? Então, quando essa água é transportada dentro do xilema, ela é transportada que nem na mangueira da nossa casa. É via fluxo de massa, tá? E aí eu vou ter uma coisa assim, como eu já comentei, os solutos não vão ser importantes nesse caso. O que vai fazer com que essa água seja transportada é o potencial de pressão. Diferença de potencial de pressão. Maior pressão de um lado do que do outro faz com que eu consiga transportar a água de onde ela está com maior pressão para onde ela está com menor pressão, tá? O que é mais importante nisso aqui? O raio do tubo pelo qual a água é conduzida. Lembrem-se daquele exemplo da mangueira, aquelas mangueiras que não tem ponta, que a gente coloca o dedo para a água sair mais longe. É exatamente isso. Se eu tenho uma mangueira com a boca sem ter nenhum tipo de obstrução, né? uma boca grande de mangueira, e eu tenho um determinado nível de pressão saindo da torneira, eu vou ter a água saindo com uma distância menor, uma força menor de dentro dessa mangueira, né? Se eu coloco o dedo e tampo grande parte da boca da mangueira, a água vai mais longe. Por quê? Eu tenho a mesma água saindo num raio menor, então eu consigo uma distância maior. Ela vai com mais pressão, tá? Então, lembrem-se sempre dessa questão. O gradiente que eu tenho de movimento, né, de pressão, para permitir o movimento dentro de uma célula do xilema, lá da água dentro do xilema, ele é, por incrível que pareça, menor do que o exigido para o gradiente de transporte célula a célula, tá? Então, nesse sentido, mesmo árvores muito grandes, como é o caso das sequoias aqui na imagem, vão precisar de uma pressão dentro do meu vaso de condução baixa. Não vai ser necessária uma pressão muito elevada. Em torno de 2 megapascal de diferença, né, de pressão lá no meu vaso já é necessário, suficiente para eu conseguir fazer o transporte de água até 100 e poucos metros de altura de uma árvore como essa, tamanho de um prédio de 30 andares, por exemplo. Tá? Então, a gente imagina que seria necessária uma pressão absurda, mas não. Até mesmo porque uma pressão absurda não seria possível dentro de um sistema biológico, né? Haveria a ruptura dos tecidos de transporte da planta, por mais resistentes que eles sejam, mas haveria a ruptura desses tecidos de transporte e a planta não conseguiria fazer a condução da água. Tá? E aí é que vem a chamada teoria da coesão, tensão, transpiração, que se propõe, é uma teoria, tá? Existem alguns experimentos que mostram que essa teoria faz sentido, tá? Mas ela não tem como ser comprovada 100% até hoje, ainda não tem, porque nós não temos equipamentos que comprovem 100% ela. Estamos próximos disso, tá? Mas é a teoria mais aceita para explicar o transporte de água dentro de plantas e, em especial, para a gente entender como é que consegue subir água da raiz lá na altura do solo para uma planta com 100 metros de comprimento, tá? A chamada teoria teoria da coesão, tensão, transpiração. Essa teoria, então, ela vai ligar esses 3 elementos. O que é coesão? Lembram lá do início da aula? Coesão, que é a forte ligação entre as moléculas de água, né? Umas ligadas às outras. A tensão, que é a forte ligação das moléculas de água, formação das ligações de hidrogênio, com superfícies que estejam carregadas, né? Que é o que dá o tal do potencial mátrico, né? Que é a ligação, né? A tendência que a água tem de se ligar a outras superfícies que estejam carregadas, fazendo com que ela forme essas interações, tá? E a transpiração, que é o quê? Quando a planta abre os seus estômatos, por diferença de umidade dentro da folha, quer dizer, quantidade de água dentro da folha, na forma de vapor, em relação ao que tem do lado de fora. Mais uma vez, diferenças, gente. Gradiente, é sempre gradiente que faz com que uma coisa se mova de um lado para o outro. Então, se eu tenho mais vapor de água dentro da folha,
do que eu tenho vapor de água no meu ambiente, na minha atmosfera, a água vai passar de onde ela tem maior quantidade de vapor de água para onde ela tem menor quantidade de vapor de água. Então ela vai sair de dentro da folha e vai para o ambiente, vai para a atmosfera. Quanto maior esse gradiente, né, mais seco a atmosfera e mais úmido dentro da folha, mais rápido e com mais vontade sai a água de dentro da folha. Quanto mais úmido, quando a umidade relativa do ar estiver muito alta, esse movimento ele é feito com mais vagareza. Tá? Como é que se dá então essa teoria do transporte pela coesão, tensão, transpiração? A água, ao ser transpirada para o lado de fora, porque aí a planta vai abrir os seus estômatos para absorver CO2 e ela vai acabar, por diferença de pressão, de vapor de água, ou seja, tem mais vapor de água dentro da folha do que fora, então ele acaba escapando de dentro da folha. E isso faz com que ocorra uma diminuição da quantidade de água dentro da minha folha, que vai fazer com que eu gere nos vasos do meu xilema uma pressão negativa, uma tensão. Essa tensão vai ser sentida ao longo de todo o vaso do meu xilema e vai fazer com que seja a força que puxa a água lá das células da raiz para dentro do vaso do xilema. Então lá de baixo a água é puxada lá para cima pela força promovida pelo processo de transpiração. Só isso explica? Não. Por quê? Como é que eu vou conseguir fazer com que a água se mantenha como uma coluna que vai lá da raiz até 20, 30, 40 metros de comprimento para chegar lá nas folhas, por essa tensão? Essa tensão promovida pela transpiração ela é transferida ao longo de todo o xilema. Só que o que permite com que a água consiga subir na forma de uma coluna até lá em cima é justamente a associação da tensão e da coesão. Tá? A adesão formada pelas moléculas de água ligadas nas paredes do xilema, que vão permitindo que essa água vá interagindo com as paredes do xilema, e aí vai subindo, 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 e a coesão, que é uma molécula de água grudada na outra pelas ligações de hidrogênio, que vai fazendo com que essas moléculas vão subindo todas ligadas umas às outras, e não se quebre essa coluna d'água até chegar lá em cima. É o mesmo que vocês conseguem observar se vocês colocarem um canudinho num copo com água, ou num copo com refrigerante, ou com um copo com suco. O que acontece quando vocês colocam o canudinho lá dentro? A água, ou o suco, ou o refrigerante não sobem pelas paredes do canudo até um nível acima daquele encontrado dentro do copo? Todo mundo consegue observar isso quando coloca um canudinho dentro da água, não consegue? Então, isso acontece por quê? Novamente, nós temos a questão da adesão, que vai fazendo com que o refrigerante vá se ligando às paredes do canudo e por isso vá subindo. Coesão das moléculas de água que formam esse refrigerante, que vão fazendo com que essas moléculas ligadas umas às outras subam pelo contato com as paredes sem romper essa coluna de refrigerante que se forma. Tá? E isso acontece por esses dois fenômenos. Tem um limite? Tem, para logo em seguida. Por quê? Porque não tem uma força, além da adesão e da coesão, não tem uma força que faça com que essa água suba além disso, porque chega um momento que a gravidade anula essa força da água que vai subindo. O que vocês precisariam para que essa água subisse mais? Uma tensão elevada dentro do canudo. E como que é dada essa tensão? Quando vocês chupam o canudo. Aí a água sobe, o refrigerante sobe. A mesma coisa acontece dentro dos vasos do xilema. Quem que dá essa força que faz com que a água seja chupada de dentro dos canudos do xilema? A transpiração, a perda de vapor de água pelas folhas. Tá? Qual que é a questão importante? Um vaso de condução do xilema ele é infinitamente mais fino do que um canudo. Tem finurinha de um fio de cabelo, menor que um fio de cabelo. E aí que entra a questão do raio do vaso. Quanto mais estreito o meu vaso, menos pressão eu preciso colocar nele para conduzir a água nele. Não é verdade? Porque quando vocês diminuem o tamanho da boca da mangueira, a água não vai mais longe? A mesma coisa acontece aqui. Como os vasos do xilema são muito fininhos, são capilares, a água passa com mais pressão por ele. E eu não preciso ter uma pressão, uma tensão tão grande dentro do xilema para conduzir a água até lá em cima. Faz sentido?
Justamente a importância dessa questão da coesão e da adesão são importantes porque a água está sob uma tensão muito grande. Então, lá do outro lado, tem puxando a água lá em cima esse processo de transpiração, tá? Seria fácil que a coluna de água arrebentasse e se formassem bolhas dentro da coluna d'água. E quando se formam essas bolhas, se torna extremamente difícil para que a água consiga ser conduzida pelo xilema. Por quê, minha gente? Mesma coisa que a gente viu quando falou sobre as bolhas de água se formando no solo. Há uma descontinuidade na água. O que faz com que a água se conduza facilmente? Ela está ligada uma na outra. É isso que faz com que uma molécula de água puxe a que está embaixo e assim vai indo. Quando você coloca uma bolha de ar no meio, interrompem todo o processo. E é por isso que existem muitas vezes aqui, como vocês podem observar, ó, a condução entre um vaso e o outro. Existem espaços de comunicação entre um vaso e outro. Porque se aqui se forma uma bolha de ar, o processo que a gente chama de cavitação, se eu dependesse somente desse vaso aqui, essa bolha aqui não vai sair daqui de dentro tão fácil. E aí eu interrompo todo o processo de transferência de água. Quando eu tenho comunicação de um canal com o outro, eu não inutilizo esse canal aqui. Por quê? Ele puxa a água até aqui em cima, formou a bolha logo ali, mas ele tem uma comunicação aqui entre um canal e outro. E aí a água que está vindo por esse canal passa para o outro canal, aumenta o fluxo do outro canal e a água continua sendo transportada. Como é que eu evito essa bolha? Como é que a planta vai fazer com que essa bolha desapareça? Geralmente durante a noite. Por quê? Durante a noite a umidade relativa do ar é maior, então eu vou ter menos transpiração, e aí a água, o solo bem úmido, se o solo estiver bem úmido, eu vou ter a subida da água por dentro dos vasos do xilema, formando aquele fenômeno de pressão positiva e não mais negativa dentro dos vasos. Isso faz com que os vasos vão se enchendo de água até em cima na planta, e aí as bolhas de ar vão sendo eliminadas de dentro dos vasos. Quando chegar de manhã, aquela umidade bem alta no início da manhã, esse processo continua. Quando começar a aquecer, a umidade relativa do ar vai diminuindo, eu começo a evapotranspirar de novo, a pressão fica negativa de novo dentro do vaso, e aí eu começo a ter o transporte mais uma vez, tá? Dentro da planta, a gente vai ter a água seguindo um caminho, onde ele vai sair da folha para a atmosfera. Tá? Isso é que faz com que a planta consiga promover a energia suficiente para puxar a água lá de baixo. Tá? Nesse momento, o que vai acontecer? A água ela vai deixar o xilema e vai passar de dentro do xilema para as paredes celulares lá do mesofilo. Anatomia, não esqueçam o mesofilo, o meio da folha. Nesse mesofilo, essa água vai evaporar, já na forma de vapor de água, para os espaços intercelulares. E aí é que a planta vai evaporar até perto dos estômatos, por gradiente de concentração de vapor de água. Eu tenho menos vapor de água junto do estômato, porque ela está perdendo água pelos estômatos, e mais vapor de água lá dentro dos espaços intercelulares no mesofilo. Como existe uma diferença, existe um gradiente, o vapor de água vai começar a ser puxado para fora da folha. Tá? Então, isso é que vai acontecer nesse momento. Tá? Na folha, a cutícula que reveste a folha, aquelas ceras que revestem a folha, ela evita totalmente a evapotranspiração. Eu vou ter cerca de 5% apenas de evapotranspiração acontecendo pela minha cutícula. Tá? Então, é muito pouco. A maior parte é perdida via estômato. E por que isso é importante? Porque o estômato pode ser controlado pela folha. A perda via cutânea da folha, passando através da cutícula, não é controlada. A perda via estômato pode ser controlada. Começou a faltar água, fecha o estômago, parou de perder água. Tá? Então, na verdade, a folha como um todo ela vai apresentar uma elevada resistência hidráulica. Então, ela dificulta a passagem de água. Tá? Então, isso é importante da gente lembrar. Tá? Porque dentro da folha, a condução da água ela vai se dar principalmente conduzida por tecidos vivos e não por vasos mortos de xilema. E aí é que a gente vai ter a resistência acontecendo. Tá? E o que promove essa resistência? Tá? A perda de água pela folha ela vai ser impulsionada por aquilo que eu falei para vocês. A diferença de vapor de água entre a água e o ambiente, entre a folha e o ambiente. Então, forma-se um gradiente e isso vai fazer com que o vapor de água saia de dentro da folha para o ambiente. Tá? Primeira etapa. A outra questão é no sentido oposto. Então, para a água sair, existe gradiente de pressão de vapor.
evitando que a água saia, eu tenho as chamadas resistências que são encontradas nessa rota. Tá? E aí, o gradiente de pressão de vapor, que é esse, né? Que é o motor que faz com que a água saia dentro da folha, ele é dado pela diferença da concentração do vapor de água que eu tenho dentro da folha com relação à concentração do vapor de água que eu tenho na atmosfera. Tá? Aí, na medida que a água sai dentro do xilema, ela vai se transformar em vapor dentro da folha e ela vai ser evaporada para fora da folha, a concentração de vapor vai diminuindo. E aí é que se forma esse gradiente. Tá? Então, quando a água sai de dentro da folha, se forma um déficit de vapor de água ali naquela região. Então, ela vai puxar o vapor de água lá de dentro da folha e aí vai se formando sempre esse gradiente que vai puxando a água de dentro do xilema. Tá? Quando eu tenho um aumento da temperatura do ambiente e, por conseguinte, um aumento da temperatura da folha, eu evaporo mais água, a água sai mais rápido de dentro da folha, sai mais rápido dentro do xilema, eu aumento esse fluxo, tá? Então, aumenta aí essa transformação e esse gradiente de vapor de água ele vai aumentar. E aí eu tenho mais água sendo evaporada, por isso que em dias quentes, a gente, né, de muito sol, a gente percebe que as folhas murcham e isso não vai acontecer no inverno, tá? A resistência à difusão, que é o contrário, porque aí eu tenho a difusão formada pelo gradiente de vapor de água. Agora, eu tenho do outro lado as resistências a essa difusão. Elas vão ser formadas por dois fatores básicos. A resistência estomática, que é o estômago fechar e evitar com que a água saia, basicamente isso. E eu vou ter a resistência da chamada camada limítrofe, tá? Nós vamos ver o que é. Tá? A resistência da camada limítrofe, ela é dependente do tamanho e formato da folha. Tá? Então, se eu tenho uma folha muito grande, eu vou ter uma resistência da camada limítrofe maior. Se eu tenho uma folha pequena, essa resistência ela é menor. Tá? Se eu tenho pelos ao redor da minha folha, envolvendo os meus estômatos, lembram lá da cripta que eu falei para vocês? Esses pelos seguram a umidade que sai dentro dos estômatos, seguram o vapor de água que sai de dentro dos estômatos. Então eu dificulto a saída desse vapor de água dentro da folha. Então eu estou tendo aí uma resistência também, tá? Que é a resistência da camada limítrofe. O que é essa resistência da camada limítrofe? É quando se forma, na verdade, quando o vapor de água sai de dentro dos estômatos, ele tende a ficar parado ao redor da folha. Por quê? Ao redor da folha, dependendo principalmente do tamanho e do formato da folha, folhas maiores e mais planas, menos recortadas, elas têm uma tendência de fazer com que o ar pare, fique muito parado junto da folha, que é a chamada camada limítrofe. Tá? É a camada de ar parado que fica ao redor da folha, porque ali o vento circula menos. Ela é minúscula, e em geral, se nós temos uma circulação de vento boa, um dia normal e tudo mais. Tá? Mas ela dificulta um pouco a saída do vapor de ar de dentro do estômago, porque como o ar fica parado junto ao estômago, a umidade do que sai, o vapor de água que sai de dentro do estômago, ele fica parado junto do estômago. E aí faz com que esse gradiente de concentração, né, esse déficit de vapor de água, fique pequeno para fazer com que a água se movimente. Agora, quando eu tenho vento, eu diminuo essa camada limítrofe. Por quê? Eu tenho o vento varrendo o vapor de água que sai do estômago. Então o vapor de água chega junto do estômago e ele já é varrido automaticamente pelo vento. Então a minha camada limítrofe fica muito pequena e ela oferece muito pouca resistência ao movimento de água. Por isso que em dias de vento a planta vai perder mais água do que em dias que o ar está mais parado. Tá? O formato da folha também. Quanto maior a folha, mais o ar vai ficar parado ao redor dessa folha e maior vai ser a minha camada limítrofe. Quanto menor a folha, mais facilmente o vento circula ao redor dela, mais facilmente ela perde a água. Tá? A resistência estomática, por sua vez, vai se dar graças à abertura e fechamento dos estômagos, que é controlado via status hídrico da planta. Faltou água lá no solo, sinalização, hormônios, fecham-se os estômagos. Tá? Isso a gente vai ver depois com cuidado mais para frente. Aí é que tem uma coisa importante também para vocês, engenheiros agrônomos, prestem atenção, que é a medida da quantidade de água que eu gasto por molécula de carbono fixada. Tá? Uma planta do tipo C3, que a gente vai aprender um pouquinho mais para frente o que é, caso vocês ainda não conheçam, ela é uma planta que a gente diz que é uma planta bem gastadeira de água. Tá? Ela costuma ter cerca de 400 moléculas de água perdidas para ela poder fixar uma molécula de carbono. Então, geralmente são plantas de lugares onde a água não é um fator muito limitante. Então, ela não se importa de perder muita água para fixar carbono. Tá? Então, ela não regula muito isso.
são as plantas que apareceram primeiro no nosso planeta. Tá? Agora, quando eu tenho um outro tipo de ambiente, onde já é mais seco, eu vou ter necessária uma determinada adaptação para que essa planta possa ser mais econômica, tá? Porque 400 moléculas de água para uma molécula de carbono não tem nada de economia nisso, tá? Eu uso, né, essa razão de transpiração, esse termo, quando eu falo. Eu tenho, para cada molécula, eu gasto 400 moléculas de água para cada molécula de água perdida, né, cada molécula de carbono fixada. Agora, em geral, quando eu estou trabalhando com fisiologia vegetal, e principalmente vocês engenheiros agrônomos vão trabalhar com esse termo, eu utilizo um termo chamado de eficiência do uso da água, onde é a mesma coisa, mas eu inverto a relação. Eu vou dizer que para cada molécula de água, de carbono fixada, eu gastei 400 moléculas de água. Então, é 1 dividido por 400, o que vai ser igual a 0,0025. Tá? Esse valor é o que a gente chama de eficiência do uso da água. Tá? Então, é uma razão. Tá bom? Então, o valor é diferente. Tá? Esse valor ele é muito utilizado em fisiologia vegetal, até mesmo quando se procura, por exemplo, cultivares de determinadas espécies que tenham uma maior eficiência do uso da água, tá? Para utilizar em regiões que são um pouco mais secas. Já para outras plantas, tá? Outros tipos de planta, onde eu vou ter um outro tipo de relação no solo, eu posso ter um gradiente de concentração um pouco diferente. Tá? Quando eu tenho um gradiente de concentração, por que vai acontecer isso? O gradiente de concentração que faz com que eu perca água, ele é 50 vezes maior do que o gradiente de concentração que controla o influxo de dióxido de carbono para dentro da planta. Por quê? Então, vai sair muito mais água de dentro da planta do que entrar dióxido de carbono. Por quê? Eu tenho muito mais vapor de água dentro da folha do que tenho fora da folha. Então, esse é um gradiente de concentração alta. Em comparação, eu tenho pouco dióxido de carbono na minha atmosfera. Isso vai fazer com que o dióxido de carbono, claro, né, gente, quanto maior é a diferença, mais rápido é o movimento de um lado para o outro. Como tem muito vapor de água dentro da folha e pouco vapor de água na atmosfera, ela passa rápido de um lado para o outro, de dentro da folha para fora da folha. Agora, como eu tenho pouco dióxido de carbono na atmosfera, para ele passar para dentro da folha, o gradiente de concentração, essa diferença da concentração de dentro para fora é pequena. Então, ele vai passar mais devagar para dentro da folha. Tá? Então, isso faz com que eu perca muita água para conseguir absorver pouco dióxido de carbono. Outra coisa complicada, o dióxido de carbono ele se difunde 1,6 vezes mais devagar na água do que no ar. Como ele vai passar, quando entrar na folha, para um meio líquido, ele se difunde mais devagar. Então, ele já está pouco concentrado, a diferença de concentração dificulta o movimento de um lado para o outro e ele ainda demora para se difundir via na água. Então, o dificulta mais ainda o meu processo. Além disso, o dióxido de carbono também vai precisar atravessar membranas plasmáticas, citoplasma, membrana do cloroplasto, e cada elemento desses aumenta a resistência à difusão do meu dióxido de carbono. Isso faz com que a absorção dele seja bem lenta em comparação à da água e eu acabe perdendo muita água para conseguir fixar pouco dióxido de carbono. Tá? Aí algumas plantas são especiais. Vieram com mecanismos diferenciados de concentração de carbono, que a gente vai aprender mais para frente, em detalhes, porque já está muito extenso isso aqui. E essas plantas do tipo C3 e CAM, elas conseguem reduzir, elas são mais eficientes no uso da água, então elas conseguem aumentar a eficiência do uso da água delas, para valores de 150 moléculas de água perdidas para fixar uma de carbono, ou até 50 no caso das plantas CAM. E a gente vai, das plantas CAM. A gente vai ver em detalhes depois o porquê desses valores de concentração serem tão elevados nesses mecanismos de eficiência de concentração de carbono que são muito interessantes do ponto de vista evolutivo.